A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele nos permitiu mais uma vez estarmos aqui para glorificar primeiramente o nome dele, que está acima de todo nome, no céu e na terra. Louvado seja o nome do nosso Deus, que você possa estar alegre, se sentir aconchegado, abraçado por Deus, porque Ele tem suprido todas as nossas necessidades e desde já, tem também enxugado dos nossos olhos toda lágrima. Vamos orar a Deus agradecendo pela sua constante proteção e também pedindo a orientação do seu Espírito Santo para que o que nós iremos falar, comentar aqui possa vir do coração de Deus e também encontrar morada no nosso coração. Oremos. Ó Deus querido, nós te louvamos, glorificamos o teu santo nome e queremos, Senhor, te pedir que esse momento não seja a nossa fala, uma simples fala, mas algo que saia do fundo do nosso coração, Senhor. Que as palavras faladas possam, Senhor, ser refletidas e possam ser lá do fundo do nosso coração, ó Deus. Que nós possamos ser sinceros a Ti. Glorificamos, Senhor, o Teu nome, pedimos perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas que temos cometido e pedimos, Senhor, mais uma vez, que o Senhor nos oriente, Senhor, oriente a minha vida, oriente a vida da Tua igreja, não só da IPI do Jardim Serrano, mas de todas as igrejas, Senhor, da IPI, mas não simplesmente da nossa denominação, mas do corpo de Cristo, espalhado pela face da terra. Ó Deus, sê conosco, Senhor, é o que nós oramos no nome de Jesus. Amém. Amém. Glorificado seja o seu nome. Nós vamos nesse momento trazer a leitura que encontra na carta aos Tessalonicenses, capítulo 5. Nós vamos do verso 1 até o verso 11. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, do verso 1 ao 11, que diz assim: Irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade de que vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão da noite. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vêm as dores do parto, e a que está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa. Porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais, pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Ora, os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, é de noite que se embriagam. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor
Jesus Cristo, que morreu por nós, para que, quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Consolai-vos, pois, uns aos outros e edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. Deus abençoe e acrescente a sua palavra tão terna, e verdadeira também. Nós vamos falar nessa manhã sobre o tema breve: Jesus voltará. Breve, Jesus voltará. O tempo está passando, Assim como a igreja primitiva estava pensando que a volta de Jesus seria muito em breve, estavam esperando para aquela época já, e os dias foram se passando e perceberam que Jesus não estava demorando para vir. E é justamente a palavra que Paulo fala lá para os Tessalonicenses é que nós queremos retratar nessa oportunidade, porque o nosso tempo não é o mesmo tempo de Deus, porque Deus é eterno. Não é porque está demorando para acontecer que nós devemos duvidar que Jesus Cristo não irá vir, porque Ele irá vir sim, e nós queremos ratificar a nossa convicção sobre a segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. E nós temos que pautar pelas Escrituras e pensar que essa promessa de que Jesus viria, e com certeza Ele virá, isso irá acontecer, deve ser o consolo do nosso coração também, quando as coisas acontecem aí, nesse mundo de dificuldades, e nós pensamos que Deus não está vendo todas as coisas que está acontecendo. Sim, Ele está atento e de olho em todas as coisas que acontecem nesse mundo, e Ele está preparando, Ele tem preparado a sua igreja, está preparando o mundo. Quando nós falamos está preparando, Ele está na verdade separando, devagar isso está acontecendo. Está separando os que são verdadeiros filhos de Deus, aqueles que querem realmente se fortalecer, se edificar em Jesus Cristo, para que quando Ele venha, não encontre nenhum de nós dormindo, desapegado das coisas eternas. O apóstolo Paulo, ele dá ênfase aqui a essa doutrina, de sorte que os crentes de então, lá de Tessalônica, viviam embalados na doce esperança que o Senhor em breve voltaria. É isso que embala o nosso coração, é isso que deve embalar o coração do cristão, com essa promessa consoladora da volta de Jesus. E nós vamos vivendo em meio às dificuldades, já num clima de festa, de um reencontro, um encontro e reencontro com o nosso Senhor Jesus Cristo. É uma expectativa que deve mexer, impactar a nossa caminhada com Cristo. Pensar que
que Deus, através de sua igreja, vivia, e assim nós devemos viver também, pensando na salvação de almas. Quando a gente vê todo esse mundo perdido e sem saber qual direção tomar, nós, como filhos de Deus, filhos da luz, nós sabemos. Então a função da igreja deve primar por buscar resgatar as pessoas desse mundo de pecado, desse mundo mau. A ideia de que o Senhor poderia voltar de um momento para outro incentivava os fiéis em intensa e extensa evangelização, sendo aproveitado ao máximo o tempo que lhes restava. Tendo a ideia de que a nossa vida é passageira, quando a gente menos, nós falamos domingo passado sobre a morte, a nossa morte e a volta de Cristo, nós falamos que uma coisa ou outra vai acontecer, a nossa morte poderá acontecer depois da volta de Cristo, como a volta de Cristo pode anteceder, e não acontecer a nossa morte no corpo. Então uma coisa ou outra é certa. Enquanto nós temos vida aqui na terra, nós temos que viver pensando em trabalhar. Quando a gente fala espera, expectativa, não é a ideia de que nós temos que ficar parado no tempo e no espaço, mas progredindo, trabalhando no serviço, na evangelização, aproveitando o máximo do tempo que nós temos para alcançar as pessoas e também crescermos, em espiritualidade, crescendo em consagração. Mas muitos esqueceram de vigiar, igual agora está acontecendo. Muitas pessoas estão abandonando o campo de batalha. Isso já estava acontecendo e o amor de muitos estava se esfriando, como hoje também. Como se fala muito da volta de Cristo e não acontece, parece que no nosso tempo está demorando em acontecer, muitas pessoas deixaram de acreditar e deixaram de trabalhar e honrar a Deus. Isto é o amor se esfriando do coração das pessoas. Temos que deixar que o amor de Cristo, o amor em Cristo, fortaleça em nós. Não viver a vida cristã no declínio, mas em alta. A noção que eu tenho dos tempos em que nós vivemos, que as pessoas têm se afastado muito de Deus, aquela vontade, aquela certeza de falar de Deus, de proclamar as boas novas, tem desaparecido da boca, da mente dos cristãos. Não podemos, queridos irmãos, meu Senhor tarda em vir, nem ficar pensando que Ele não vai vir. Não, Ele vai vir sim. E nós temos que continuar na nossa caminhada. O dia do Senhor, esse dia, essa expressão dia do Senhor, já é usada lá no Antigo Testamento pelos profetas. E Joel, ele retrata nesse dia como um dia que o sol vai se converter em trevas, a lua em sangue,
antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E esse dia do Senhor nós podemos separar em algumas partes. A primeira é: o dia do Senhor será precedida por sinais. Vou repetir: o dia do Senhor será precedido por sinais. E a palavra de Deus, nesse capítulo, no verso 1, capítulo 5, verso 1, diz assim: irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu vos escreva. Então esses sinais tanto nos evangelhos quanto nas cartas do apóstolo Paulo, de Pedro, também em Jeremias, em Ezequiel, fala que haverá guerras, fomes, pestes, terremotos, desassossego mundial, incredulidade no que concerne à segunda vinda de Cristo, apostasia da fé no seio das igrejas cristãs, sinais no sol e na lua, falsos mestres, espíritos enganadores, repatriamento dos judeus, né? Essa parte fala mais lá nos profetas, Jeremias e Ezequiel. Bom, queridos irmãos, esses sinais têm aumentado dia a dia, né? Desde o tempo que Jesus voltou à destra de Deus Pai para voltar, né, uma segunda vez, e essa expectativa da igreja que ele volte para buscar os seus. As coisas que nós comentamos agora vai aumentar: guerra, fome, peste, terremoto, sempre teve, mas cada dia que se aproxima-se ao fim irá aumentar, como está aumentando lugares, né, onde nós nunca soubemos que tinha todo esse tipo, né, de coisa, tanto fome, peste. Está alcançando o mundo inteiro, lugares tranquilos que estava, né, não faltava nada, que não tinha tempo, já está acontecendo. E isso sinaliza que está cada vez mais perto. Cada vez que nós avançamos para o futuro, está mais perto a volta de Jesus. O dia do Senhor surpreenderá os descrentes. Quem não crê, né, nessa palavra, os descrentes, fazem aí, né, gozações, chacotas, achando que tudo isso é uma besteira. Vai pegar eles, né, no momento que isso chegar. Versículo 2: pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão. De noite é na hora que o pessoal estiver lá, né, bem sossegado, achando que nada vai, né, acontecer de diferente. Vai acontecer. Por que cita o ladrão da noite, né? Porque é aquele que vem sorrateiramente, né? Vem na hora que ninguém está esperando, ele vem, entra na casa e furta, né? E toma os bens lá. Assim ele virá, né? Porque já está dito que ele não precisa falar: opa, estou indo. Ele já está falando a verdade, né? Através de todas essas passagens bíblicas, ele já está falando, sempre esteve falando: estou indo. Então nós só temos que acreditar e ficar aguardando, fazendo todo o possível, né, para termos uma vida reta, uma vida consagrada a Deus,
para que ele não pegue a gente dormindo, não. Desanimado sempre, né? Tinha um cântico lá da minha infância que dizia assim: desanimados não, 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 desanimados não, 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 dor e tristeza podem surgir, e assim vai, né? Esse cântico, para justamente fortalecer e para que os crentes soubessem que ser tomado pelo desânimo só traz perdas para nós mesmos, né? Para o nosso crescimento, ou seja, lá material, e muito mais o crescimento espiritual, porque quando a pessoa está desanimada, ela se apaga, encosta num canto lá e fica arrumando um monte de desculpas para não fazer o serviço de Deus. Acorda, meu irmão, minha irmã. Deus quer ver você aí animado, né? Caminhando, glorificando o nome dele, falando com ousadia a respeito dele. Não é hora de dormir, não. Nós vamos ter tempo lá. Eu brinco com essa coisa de dormir, né? Agora estou aproveitando, remindo mais o meu tempo. Eu vou ter tempo para dormir depois, né? Então agora é tempo de trabalhar, de se edificar, de se consolar. O dia do Senhor ocorrerá quando o mundo declarar que há paz e segurança. O versículo 3 fala sobre isso, né? Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que sobrevirá repentina destruição. Então, uma das coisas que mais a gente tem ouvido aí, né? Paz. A gente tem que ter paz, mas o mundo, na verdade, não sabe o que é paz, né? O mundo nunca soube o que é paz, porque cada vez mais o coração do ser humano continua e aumenta na ansiedade, na perturbação. As pessoas não sossegam mais. Então, o ONU, né? Se fortalecer em conferências, tratados, colocar, né, líder de um país com outro país que está em guerra para que ele se coloque, façam as pazes, mas isso nunca vai acontecer. Quando começar a ter essa imaginação de que a paz e a segurança, o dia do Senhor ocorrerá. É um indicativo, hein? É a palavra de Deus falando, ó, vamos lá, vamos olhar, né? Eu acho que até uma palavra do anticristo mesmo, né? Ele vem falando que, opa, deixa que eu faço aí, né? Organizo tudo e agora vai, viu? É a hora que Cristo vem, né? A paz só pode ser dada pelo príncipe da paz, que é Jesus, o nosso Senhor, né? Que vai ter o seu reino milenar. Para o meu coração, esse reino milenar é o reino eterno, porque na nossa cabeça, quando a gente pensa em milênio, é algo muito grande, né? Quem consegue pensar em 1000 anos, que consegue viver 1000 anos? Ser humano nenhum. Então, quando a gente pensa nesse milênio, a gente pensa num reino de Deus eternamente, para todo sempre. O que eu tenho no coração sobre esse reino milenar, ele vai vir reinar para todo sempre, não vai ter fim mais, né? Por isso que dá essa expressão, essa ideia de milenar, né? Porque na nossa imaginação é algo muito longo, é que nenhum ser humano consegue saber, ninguém viveu 1000 anos. O dia do Senhor destruirá os ímpios subitamente. É o versículo 3 ainda, né? Eis que lhe sobrevirá repentina destruição, como vem as dores do parto que está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Bom, os ímpios estão fazendo a bagunça que podem, né? Tentando desorganizar
as famílias, os corações das pessoas, falando que tudo, né? Tudo pode fazer, é porque as pessoas são preconceituosas, porque a palavra de Deus é preconceituosa. Não é assim? Querem fazer de todas os pecados como se fosse algo normal. Diria assim, né? Não é aqui nem na China, né? Normal as coisas que estão acontecendo aí. E Deus vai colocar a seus pés, né? Os ímpios. Fala de repentina destruição. Não vai parar em pé, né? Nada, nem ninguém diante do dia do Senhor. Qual comportamento nosso, do cristão, na expectativa da volta do Senhor? O comportamento cristão na expectativa da volta do Senhor. Esse período que cobre o tempo entre o primeiro e o segundo advento de Cristo são dias de graça e paciência de Deus. Ele estabeleceu aqui, né, um período desde que Jesus voltou, né, a destra de Deus Pai, e voltará, né, como rei, aqui como juiz, né, no dia que ele voltará, um tempo que Deus ele dá para o ser humano. Por isso que fala de paciência de Deus, que ele dá para o ser humano enxergar as coisas eternas, porque Jesus, o seu filho, veio, né, a primeira vez, mostrou o caminho que se deve andar, colocou os seus apóstolos que continuaram dando orientações para os princípios da igreja, estabeleceu ali discípulos, mestres, através do dom do Espírito Santo, para que o mundo tivesse ciência das coisas de Deus. É um período de ensinamento, de aprendizado, de recolher aquilo que é de Deus. Então ninguém na volta de Jesus Cristo vai poder alegar ignorância. Eu não sabia, até porque essa palavra, né, ela é muito corriqueira, né? Eu não sabia, né? Sempre que alguém é pego no erro, ele usa, né, essa expressão, eu não sabia. Na verdade, deu as costas, né? Ignorou, tentou desobedecer, tentou fugir, tentou fazer o contrário, e quando foi pego, né, no errado, e no momento de ser punido por aquilo, a desculpa sempre foi essa, né? E será essa, não sabia, mas não vai poder, porque quem experimentou da graça de Jesus sabe o poder que é da sua palavra. É a pessoa que não acolhe, né, a palavra de Deus, que prefere andar às margens da vontade de Deus, fazendo sua própria vontade, procurando seus interesses, vai poder falar o quê? Olha que Pedro diz aqui em 2 Pedro 3,9: não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo, paciência, né, para conosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Ele quer, por isso que até imaginamos que ele tenha estendido, né, dia a dia, para que as pessoas que cheguem, entendam, que cheguem nos lugares mais longínquos, que nem o Brasil, a maioria dos países onde tem liberdade religiosa. Eu não sei às vezes se liberdade religiosa
ela é um fator bom. Pelo que eu tenho visto, nem refletido aí, onde há muita liberdade religiosa, onde justamente as pessoas são pobres no amor a Deus, onde há perseguição, a gente vê que as pessoas estão preparadas para morrer por Cristo, né? E quando eles ganham um exemplar da Bíblia, eles louvam a Deus, eles glorificam, porque aquela palavra chegou até eles. E um país como o nosso, onde existe liberdade religiosa, eles querem inventar sempre novas religiões. Então eu acredito que liberdade religiosa, ela não é um fator muito bom para nós, não, porque em meio a dificuldades, as problemáticas, né, da perseguição, é que parece que o verdadeiro cristão se fortalece e quer estar mais perto de Deus. Enquanto nós tivermos, ontem eu falei aqui na igreja já sobre isso, acho que precisa, para as pessoas acordarem, precisa. Alguém que está ouvindo fala assim: nossa, misericórdia, pastor, vira a boca para lá. Pensa bem, né? Por que você não aproveita, irmãos e irmãs, por que vocês não aproveitam então sair de porta em porta e em todas as esquinas falar de Deus e proclamar o Evangelho? E por que lá onde há perseguição, chega lá no momento da morte para ser lá ou degolado, nem enforcado, eles não negam a Jesus? Aqui as pessoas não têm liberdade, as pessoas se escondem. Onde tem liberdade, onde não precisaria se esconder, as pessoas se escondem. Como a gente explica isso? Para pensarmos e refletirmos sobre isso. A palavra diz assim: não se conformar, né, com o sistema desse mundo, mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia como ladrão vos apanhe de surpresa. Não se conformar com o sistema do mundo, né? Parece que tudo é normal, que como o mundo anda, a gente pode andar também, né? E nós somos levados a acreditar que aquilo é certo. Nós temos a verdade aqui desse lado. Não precisamos do conforto do mundo, até porque o mundo não dá conforto nenhum para nós. E se a gente pensa que as comunidades da vida, né, termos tudo é o conforto, nós temos que ir mais além, pensarmos de maneira espiritual. Quando as angústias vêm, se o conforto, o teto da sua casa traz tranquilidade para o seu coração, não. Essa pandemia tem mostrado isso para nós. Pessoas riquíssimas com todos os confortos desse mundo sentiu com os seus corações amargurados diante das dificuldades enfrentadas. Então o conforto só vem de Deus. Não vamos se conformar com esse mundo ou não, com as coisas dessa vida, porque tudo isso é passageiro, querido irmão e irmã. Como é bom, né? E a gente tem a agradecer a Deus por isso. Como é bom a gente ter tudo, né? Não faltar o pão para nós, termos a nossa casa. Mas pense que isso não é tudo. Isso não é tudo. Estar junto com Deus completa a nossa vida. Sem Deus é uma vida vazia. Não podemos andar, se conformar. Vou lá, eu tenho que estar de bem. É claro que nós não vamos sair aqui debatendo com as pessoas de quem é certo ou quem é errado. Não precisamos fazer isso. Não se conformar quer dizer, viu, não ficar tranquilo com isso, não. Ajudar, né, as pessoas, necessário mudar cada dia mais, renovando, transformando, renovando a nossa mente e fortalecendo o nosso espírito.
ser vigilante, sóbrio, tá lá, tá atento, né? Os crentes que não são do mundo não devem viver como o mundo. Tá lá, tá olhando, tá percebendo, nossa, Senhor, isso não vem de ti, não, tá esperto, né? Vigilante, tá esperto com as coisas que está acontecendo, para poder sair dos laços armados. Se a gente tiver lá bobão, né, olhando para cima, a gente cai no buraco facilmente. Mas se a gente estiver atento, né, olhando, né, prestando atenção nos detalhes das coisas que está acontecendo, nós não vamos nos perder nunca. Devemos estar sempre na expectativa da abençoada volta do Senhor, sensata, justa e piedosamente. Estar preparado para o conflito, revestindo da couraça da fé, do amor e tomando como capacete a esperança da salvação. Os crentes não devem estar ou sentir-se ociosamente, fica lá ocioso, não tem nada para fazer, né? Já fiz tudo que precisava para Deus, né? Às vezes a gente escuta algumas falas dos cristãos, eu trabalhei tanto para Deus. Daí você pergunta o que ela fez efetivamente para Deus. Ela vai falar que abriu muito e fechou a igreja, né? Viveu uma vida religiosa, queridos irmãos, mas nenhum fruto, não colocou mesmo a sua vida, né? Não se fez diferente no mundo. Ser cristão é ser diferente no mundo, né? Não é só vir aqui na igreja fechar, abrir igreja, achar que isso é um trabalhão. Isso não é nada, não. Isso aí eu faço também, abrir e fechar a igreja, né? Entre outras coisas mais. Mas precisamos muito mais do que isso, né? Precisamos ter uma vida pautada no amor, uma vida concreta no serviço, no amor ao próximo, engajar, né, ativamente na luta contra o mal. O mal está vindo para o nosso encontro, a gente está fugindo e está se escondendo. Formar uma barreira aqui poderosa. Enfrentando o mal, né? Determinando, a palavra que usam lá, né? Determinando que as coisas más e malignas desse mundo não se apeguem às pessoas, o coração das pessoas. Estarmos prontos para a salvação. Versículo 9 desse texto: mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo. Aqueles a quem foram dirigidas essas palavras já entraram na posse da salvação de sua alma. No versículo 10 nós temos a confirmação da posição do crente em Cristo Jesus. Quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Vamos repetir: quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Então a gente está trabalhando, está aqui, né, fazendo serviço, daí a gente vai para o nosso sono, mas o nosso coração ainda continua ligado, vivendo em união com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos pensar nisso, né? Como nós estamos seguros com Deus, mesmo, né, que fisicamente nós
estejamos dormindo, mas ainda, né, nosso coração está lá, sendo orientado, dominado pelo Santo Espírito de Deus. Vamos fazer uma observação aqui final. O crente estará isento da ira de Deus, porque Deus não nos destinou para a ira. Deus não nos destinou para a ira. A ira só vai recair para os filhos da desobediência. Quer andar na contramão das coisas de Deus? Esse vai ser alcançado, né? Pela ira de Deus. Nós estamos amparados, queridos irmãos e irmãs. Nós temos, quando estamos trilhando o caminho de Deus e fazendo realmente o serviço que deve ser feito, nós também estamos com o coração tranquilo que quando Ele vier, nós estaremos a salvo com Cristo Jesus. Para terminar, mutualidade com vistas à parousia de Jesus. Paulo encerra esse assunto da iminente volta do Senhor Jesus, conclamando os crentes a ajudar-se mutuamente. Consolai-vos, pois uns aos outros, edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. Ele faz uma observação: estáis fazendo. A igreja de Tessalônica vivia dessa forma, um consolando, né, o outro, ajudando o outro, confortando o coração do outro, fortalecendo, não deixando o irmão fraquejar. E isso, por isso que falamos da mutualidade, porque o corpo de Cristo é um conjunto de pessoas, né? Todos os órgãos, corpo, todos os órgãos aqui em conjunto, trabalhando efetivamente, né, para subirmos e estarmos juntos com Deus. Então, se um está lá, enquanto a gente fica perdendo tempo às vezes de criticar, né, que o irmão lá é fraco, o irmão não faz, o irmão não trabalha, o que a gente tem que fazer? Consolar. Eu vi muito tempo as pessoas estando vivendo na igreja falando da fraqueza do outro, né? Se ajuntam os irmãos para falar mal do outro, né? Vai trabalhar e leva o outro a trabalhar. Quem tem tempo, queridos irmãos, aqui está uma reprimenda pastoral. Quem trabalha não tem tempo de ficar pensando bobagem, de ficar falando mal da vida dos outros. Os cristãos é para trabalhar em união. Vai trabalhar e ajuda o seu irmão a trabalhar. Dois, né? Um dia eu fiz a figura aqui no telão, aqui na tela. É dois juntos, né? É melhor do que um. Fala que às vezes o um tem que estar empurrando o outro, né? Porque um quer trabalhar, o outro não quer, o outro tem que estar lá empurrando. Às vezes também dando força para puxar para o camarada não cair no buraco. Você tem que dar mão e tirar ele do poço lá. Essa é a ideia de viver em corpo, um ajuda o outro. Tem gente que não quer mesmo, né, união, gosta de viver separadamente, gosta de viver a vida desse jeito, né? Mas a gente tem que ir até o último minuto da nossa vida tentar fazer com que as pessoas mudem de atitude. Meu Deus do céu, misericórdia, né? Muda de atitude, né? Para que seja restaurado, se fortaleça, porque igreja unida, queridos irmãos e irmãs, as forças do inferno não prevalecerão contra nós. Agora, se a gente ficar vivendo aí, né, sem consolar, sem viver em comunidade, em comunhão, consolando um ao outro, onde que nós vamos? Então eu termino aqui
deixando três perguntas. Você crê na doutrina da volta de Cristo? Segundo, você tem sido, ou melhor, como tem sido a sua postura como alguém que espera a volta de Cristo? 3. Na sua opinião, o que falta para Jesus voltar? Deus tenha misericórdia, de nós. Vamos orar para que Deus nos ajude nesse momento, nos fortaleça mais e mais. Não fiquemos olhando as circunstâncias, não. Vamos ajudar os nossos irmãos, vamos orar, vamos ficar menos de balela, porque nós não temos tempo para isso. O tempo está urgindo, está lá caminhando para o fim, e a igreja está perdida, olhando para cada coisa desse mundo, só para desgraça aí, e não olha para a graça de Deus, que é maior que a vida. Ó Deus eterno, Deus maravilhoso, nós estamos em Tua presença, Senhor, e queremos Te pedir nesse momento que os nossos lábios, o nosso coração possa ser sincero diante de Ti, Senhor. Que essa palavra possa encontrar refúgio em nossos corações, para que a gente possa praticar tudo aquilo que nós falamos, nós possamos evidenciar, ó Deus, que Tu és maravilhoso, grande, excelso, alcança o coração das pessoas, Senhor. Fortalece o coração dos nossos queridos irmãos e aqueles ainda que não conseguiram entender muito bem o que é servir, o que é ser cristão. Senhor, continua ainda dando oportunidade para nós, antes que chegue o dia terrível do Senhor, ó Deus. Guarda os nossos corações da Tua igreja, guarda essa humanidade toda, e nessa hora eu peço também para todos aqueles que sofrem, Senhor, e que estão aí nessa pandemia sendo contaminados, alguns por negligência, outros, Senhor, porque aconteceu mesmo, mas, Senhor, cura, dá sabedoria, continua dando sabedoria, discernimento. E aqueles que estão, Senhor, doentes, cura-os, Senhor, também pela Tua misericórdia. É o que nós oramos no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos.